Olá, bom dia, paz seja convosco, tudo bem com você, tudo bem com a sua família? Eu sou a missionária Milene, estou aqui para mais um dia, mais um devocional na presença do Senhor Jesus e eu creio que nessa manhã o Senhor tem uma palavra para ministrar aos nossos corações, amém? Eu já quero convidar você a estar orando comigo neste momento, vamos orar? Senhor amado Deus Todo-Poderoso, digno de honra, de glória e de louvor, digno de adoração, de toda exaltação. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia, por mais o fôlego de vida que o Senhor nos deu, Pai, nessa manhã. Eu quero, Pai, te pedir perdão pela nossa maneira de ser, de agir, de pensar e de falar. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, ministra aos nossos corações a Tua palavra no nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Hoje o Senhor quer compartilhar conosco uma palavra. Deus, Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que sonda os corações, que conhece os pensamentos. Ele é o Deus que vê cada sentimento, cada pensamento, cada intenção. Eu consigo ver aquilo que está diante de mim, mas o Senhor, Ele vê aquilo que está por fora e aquilo que está por dentro também. E eu quero compartilhar com você uma palavra nessa manhã. Vamos meditar? No livro de Gênesis, capítulo 16, vai nos contar uma história interessante. Acredito que muitos de vocês já ouviram falar, mas hoje nós não vamos falar de Abraão e nem de Sara. Vamos focar na história de Agar. Você sabe quem é Agar? Você vai saber agora. No livro de Gênesis, capítulo 16, a partir do versículo 4, diz assim: Ele a possuiu, ou seja, teve relação com ela, e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi a sua senhora desprezada por ela. No versículo 6 vai dizer assim: Respondeu Abraão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Faça com ela segundo o que parecer melhor para você. A Bíblia vai dizer que Sarai a humilhou e ela fugiu da sua presença. E tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, disse: Agar, serva de Sarai, de onde tu vens e para onde vais? Ela respondeu: Eu fujo da presença de Sarai, a minha senhora. Então disse-lhe o anjo do Senhor: Volta à tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência de maneira numerosa, que não será contada. E disse ainda: Concebeste e dará à luz um filho, a quem chamarás de Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. No versículo 13 vai dizer: Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Querido, eu tive que ler alguns versículos, porque essa é uma história muito grande, mas que o Senhor tem ministrado muito o meu coração esses dias através dessa palavra. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele chama Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, e leva Abraão para uma terra que Ele mesmo preparou. E nesse período o Senhor faz uma promessa para Abraão: Abraão, eu te abençoarei, eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Ou seja, a palavra do Senhor diz que Abraão iria ter filho. A palavra do Senhor diz que Deus falou para Abraão e para Sara que iria dar para eles uma descendência, que iria dar para eles filhos. Só que os anos foram passando, o tempo foi passando e nada dessa promessa aconteceu. Nada de Sara gerar filho, nada de Abraão engravidar Sara. E os anos vai passando até que eles ficam idosos. E a promessa não aconteceu. Então Sara tem uma brilhante ideia. Já que eu não consigo dar filhos para o meu marido, então Sara teve a brilhante ideia de colocar uma serva, ou seja, uma das suas amas, uma das suas servas. Naquela época a mulher
ela tinha muitas servas que a ajudavam em casa, nos afazeres de casa, né? Com as suas coisas pessoais. E a palavra do Senhor vai dizer que ela fala essa ideia brilhante que ela teve para Abraão, e Abraão concorda com essa ideia. Concorda em Sara dar a sua serva para se deitar ou ter relação sexual com seu marido, ao qual essa serva iria gerar um filho de Abraão e daria para Abraão uma descendência. De onde Sara tirou essas ideias, nós não sabemos. O que nós sabemos é que muitas vezes, quando nós estamos ansiosos, preocupados e queremos fazer as coisas do nosso jeito, surgem várias ideias na nossa cabeça que muitas vezes não vêm do Senhor. Se existe ansiedade no seu coração, na sua alma, cuidado, porque o próprio inimigo, o próprio adversário da sua alma pode estar plantando ideias na sua cabeça quando você não confia no Senhor. Ideias que talvez vai te levar a uma situação complicada, a uma situação difícil. A Bíblia fala que Abraão e Sara colocam em prática o seu plano. O que acontece? Dá a sua serva, que é Agar, para gerar. Alguém perguntou se Agar queria gerar? Alguém perguntou se Agar queria se deitar com o marido dela? Ninguém perguntou. Ela não tinha o direito de escolher. Mas a Bíblia vai dizer que ela se deitou com ele, porque ela era serva e as servas naquela época deviam total submissão à sua senhora. Vale a pena dizer que não está acontecendo aqui uma situação de traição. Por quê? Porque segundo a lei da época, tinha um tratado que se a mulher não gerasse filho para o seu esposo, ela poderia dar uma outra mulher para gerar um filho para o seu esposo, para que aquele homem não ficasse sem descendência. Então não está acontecendo ali uma traição. Porém, está acontecendo uma falta de confiança no Senhor, porque a palavra do Senhor vai dizer que Deus promete para Abraão e para Sara que eles iriam ter filhos, e o filho que eles iriam ter seria do ventre de Sara. Porém, Sara quis dar aquela ajudinha a Deus e achou que o seu plano iria funcionar. Só que o que acontece, queridos? Certa feita eu fui convidada para ministrar em um culto do Dia das Mães. E eu não sou mãe. Eu até cheguei para a pastora e falei assim: pastora, eu não sou mãe. Ela falou assim: mas Deus vai te usar para as mães. E verdadeiramente Deus me usou para mãe. Mas eu fui estudar. Porque eu estava com um tema que o Senhor me deu para falar sobre gestação de sonhos, gestação de projetos e tal. E eu fui estudar todo o processo de gravidez, querido. Eu não sou mãe, mas eu senti a sensação de gerar. Por quê? Porque quando eu fui estudando cada trimestre, e a cada trimestre vai acontecendo uma coisa diferente no corpo da mulher. E são muitos hormônios. A partir do momento que a mulher ela começa a gerar, a partir do momento que ela engravida, acontece um turbilhão no corpo dela. As emoções dela bagunçam, os desejos, a vontade. Às vezes tem mulher que se sente um pouco mais sonolenta, sabe? E aí, sem contar na emoção que é gerar. Porque os hormônios da gravidez mexem com os hormônios da mulher, com as emoções da mulher. E a H agora estava grávida. Veja só, ela grávida, ela despreza a sua senhora. Eu acredito que ela estava passando por um desses momentos, por uma dessas fases. Imagina, uma pessoa grávida ter que servir alguém, né? Teve que fazer tudo para uma outra pessoa e ela acaba desprezando a Sarai. Ela despreza. A Bíblia não fala o que foi que ela fez, mas a Bíblia vai dizer que ela desprezou. Ou seja, talvez até Sarai pediu para ela fazer algo e ela não quis fazer. E isso soou para Sarai como desprezo. A Bíblia vai falar que Sarai vai até Abraão para reclamar. Abraão fala para Sarai: mas foi você que teve essa ideia. Foi você que teve essa ideia. E a Bíblia vai dizer que Abraão falou: você resolve esse problema. Quando Sarai ela vai tentar resolver, ela não tenta resolver. Ela humilha Agar. Mas ela humilha Agar de tal forma que Agar foge da presença dela, grávida. Grávida. Querida, a gente é mulher e a gente sabe. A gente sabe a situação de uma mulher humilhar uma outra mulher.
Então imagina só, eu acredito que Sara não pegou leve. Eu acredito que Sara pegou pesado com ela. Queridos, mas o que eu quero dizer é, ela foge da presença de Sara, grávida, sem saber para onde ir, vai para o deserto. Pensa em ir embora. Pensa talvez que a sua vida tinha acabado, que não tinha mais solução. Mas naquele deserto que ela vai, a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor visitou Agar. Sabe o que eu acho interessante? É que o anjo do Senhor não visitou a Sarai. O anjo do Senhor não visitou Abraão. Mas o anjo do Senhor visitou Agar. Viu a situação que ela estava e falou com ela. E é em cima disso que eu quero te dizer. Deus, Ele vê. Em momento nenhum, Agar pediu para estar naquela situação. Sarai provocou uma situação para a sua família. Ela colocou Agar em uma situação complicada. E o Senhor visita Agar no pior momento da vida dela. E não somente uma vez, 2 vezes. Porque a Bíblia vai dizer que quando o anjo visita ela, o anjo fala, você vai gerar. E a tua descendência será numerosa. O anjo do Senhor visita ela com uma resposta. A partir daquele momento, Agar pôde perceber que Deus não a abandonou, que Deus não a esqueceu. Ela volta para a casa da sua senhora, ela se humilha diante da sua senhora, ela gera o filho cresce. Nesse meio tempo, a palavra do Senhor vai dizer que a promessa do Senhor aconteceu na vida de Abraão e de Sara. E a promessa do Senhor que aconteceu foi que Sara engravidou e gerou seu filho Isaque, que era o filho da promessa. Só que em certo momento, a Bíblia vai dizer que Sara viu novamente os filhos brigando, os irmãos brigando. Os irmãos ali, a Ismael provocando Isaque, ela não gostou e ela falou, tira essa escrava da minha casa. Abraão pega Agar com seu filho e manda embora, sem nada. Novamente, Agar se encontra com o deserto. Novamente, Agar se encontra em uma situação difícil e complicada. E quem visita ela novamente naquele deserto? O Senhor. O Senhor visita ela. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando. Eu não sei qual é a situação difícil que você está passando. Eu não sei em qual situação você entrou. Talvez você nem queria estar nessa situação. Talvez foi uma situação que alguém provocou, que alguém te colocou. Você não queria, você não pediu para entrar, você não pediu para estar nessa situação. E você está pensando assim, o que é que eu vou fazer agora? Porque a Bíblia vai dizer que Agar, quando ela vai para o deserto, ela se esconde, porque a água que Abraão deu para ela acabou, porque ela está no deserto e ela pensa, aqui eu vou morrer. E ela foge e deixa o filho dela chorando, porque ela não quer ver o seu filho morrer. E a palavra do Senhor diz que Deus visita ela. Eu falei, eu ouvi o choro do menino. Ninguém vai morrer aqui. O Senhor mandou te dizer neste momento, ninguém vai morrer aqui. A situação chegou, você não esperava que acontecesse. Talvez as pessoas que você esperava que iria te ajudar não te ajudou. Pelo contrário, te desprezou. Mas o Senhor mandou te dizer, talvez eu esteja falando até mesmo com uma mãe solteira. Talvez eu esteja falando aqui com uma mãe que está desesperada, que não sabe o que fazer, que está precisando de um socorro, de um auxílio, que talvez até está vendo a hora da morte. Mas a palavra do Senhor diz que Deus viu Agar e Deus viu você. Deus vê você exatamente agora. E Ele manda te dizer assim, olha, não vai ter morte na tua casa. Não vai ter morte na tua família. Eu te fiz uma promessa. Eu estou contigo nesse deserto. Sou eu mesmo que falo contigo, mulher. Sou eu mesmo que falo contigo neste momento. Não vai ter morte na tua casa. Não vai ter morte na tua família. Eu sou Deus que te vê. Eu sou Deus que te ouve. Eu sou Deus que entra com providência. Talvez o que você está precisando neste momento é de uma provisão do Senhor. A palavra do Senhor diz que ela está desesperada. Ela não consegue nem enxergar que tinha um rio diante dela. Por causa do desespero, eu quero te dizer, o Senhor vai colocar diante de ti a provisão.
Ainda essa semana o Senhor vai prover na tua vida aquilo que você está precisando. Aquilo que você está precisando, o Senhor é o Deus que te vê. Assim como Ele viu Agar naquele deserto, assim como Ele viu Agar naquela situação, Ele vê você e Ele fala contigo: eu não te abandono. Talvez alguém que você achava que queria te ajudar te abandone, mas Deus não te abandona. Eu posso orar por você? Senhor amado Deus Todo-Poderoso, aqui está o teu povo. Eu estou aqui agora do meu quarto de oração, orando, intercedendo. Mas, Senhor, diante dessa tela tem pessoas que estão ouvindo agora esta oração. Pessoas que estão desesperadas. Pessoas que estão contra paredes. Pessoas que já não sabem o que fazer. Pessoas que estão sem saída como Agar. Mas o Senhor que ministra a tua palavra neste momento, fala para essa pessoa: não acabou. Senhor, o mesmo Deus, o Senhor, Pai, que visitou Agar, visita agora essa pessoa, Senhor. Visita agora este homem, visita agora esta mulher, visita agora esta criança, visita agora esse jovem, visita agora, Senhor, essa casa, visita agora essa família. Pai, no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus, chega com provisão, chega com providência nesta causa, no nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Você crê nisso? O Senhor, Ele tem providência para a tua vida. Ele tem provisão na tua vida. Talvez você está esperando a ajuda de alguém, mas a ajuda vai vir diretamente do Senhor para a tua vida. Abre os teus olhos e contemple a providência do Senhor na tua casa, na tua família, no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Jesus te abençoe, te dê um dia repleto da presença dEle, no nome do Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem, deixa aqui o seu amém, o seu pedido de oração. Manda para aquele amigo, para aquela amiga, se inscreva no canal, amém? Que Deus te abençoe, um cheiro, um abraço no seu coração, fica com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.